Aí, de fato, favoreceria qualquer time adversário no Mundial, caso o Lukaku esteja ali em litígio, brigando com o treinador, fora da equipe, porque o time perde muito sem ele. Então, e tem também o próprio interesse do Chelsea no Mundial. Como o Chelsea vai jogar um Mundial em fevereiro, né? Esse Mundial atípico, no meio da temporada, num momento complicado. Então é preciso ver a entrega. Se o Chelsea jogar com a intensidade que jogou no primeiro tempo com o Liverpool, vai ser campeão com o pé nas costas. Não tem nenhum time brasileiro que joga com essa intensidade aqui. No Flamengo, Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras. Não, a gente não vê no futebol brasileiro um jogo como esse contra o Liverpool. Então, por mais que tenha saído perdendo por 2-0, o Chelsea mostra qualidade, mostra muita alternativa, e foi um jogo de alternâncias para conseguir empatar o jogo e fazer foi um grande jogo de futebol pela Premier League. Então, por isso, eu teria mais cuidado e, além disso, né, do Chelsea, de como pode chegar no Mundial, se jogar com essa intensidade fica muito difícil para qualquer adversário, tem o fator semifinal, tem que ganhar do Al-Ahly e do Monterrey, e o Palmeiras, na edição passada, perdeu para o Tigres na semifinal. Então é preciso tomar muito cuidado para não criar uma expectativa por causa desse momento do Chelsea que dificilmente vai se refletir no Mundial ou numa eventual final contra o Palmeiras. E aí, hein, Elton? É uma realidade? Ou ainda é um sonho distante e o momento do Chelsea não representa nada? Eu repito. Eu estou otimista. Até pela forma como pela forma como o Abel lida com esses jogos. Ah, William, mas no Mundial passado a forma como ele lidou, calma, rapaz, o cara estava chegando, né? Ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, estava chegando. O Abel também foi sendo forjado durante o ano de 2021. A relação dele com o Palmeiras, com o futebol brasileiro, entendendo a realidade, entendendo tudo. E a forma como o Abel se preparou para esses grandes duelos, esses duelos especiais, e aí a gente pode falar aí da Libertadores. Como é que foi o confronto com o São Paulo, como é que foi o confronto com o Atlético Mineiro, como é que foi o jogo com o Flamengo, né? A forma como ele se preparou, que ele prepara a equipe para esses jogos, e o fato dele estar mais maduro já com relação ao futebol brasileiro, ao Palmeiras, enfim, as necessidades... A porrada que tomou no Mundial também, que está engasgado na garganta, tá? Primeiro tudo isso, para mim, para estar otimista. Para estar achando que há uma possibilidade maior do que muita gente... Não estou dizendo que o Palmeiras é favorito, tá? O Palmeiras não é favorito contra o Chelsea. Você está dizendo. Não é favorito. Não. Antes que o Breiler comece aí, o cara coloque no GC, né? O pessoal aqui é brincadeira, não perde tempo não. Não estou dizendo que o Palmeiras é favorito, mas acho que o Palmeiras tem uma chance muito maior do que a gente imaginava, do que a gente pensa. Tá? E aí soma-se a isso a situação do Chelsea, né? Questão do Covid, questão do momento de queda no campeonato inglês, tem uma Champions ali logo na frente e tal. Eu entendo que a chance é maior. Quero te ouvir, Elton. Primeiro eu tô com o Breila com relação à semifinal. Semifinal nos últimos anos tem sido bem difícil, né? Para os clubes sul-americanos, para os clubes brasileiros principalmente, né? Que tem chegado mais nesses últimos anos. O Flamengo fez uma semifinal difícil, conseguiu passar, né, enfrentar o Liverpool. O Palmeiras já não conseguiu. E lá atrás o Atlético, o Internacional acabaram tropeçando. A semifinal e o Monterrey, que é o favorito, né, contra o Al-Ahly, tem um ótimo time, né, o campeão da Conca Champions. É um ótimo time, é um desafio tremendo para o Palmeiras numa provável semifinal, né, o Monterrey passando. Com relação ao Chelsea... o Chelsea, claro, o Mundial nunca foi prioridade para os europeus, mas o cara vai para Liverpool, aí olha no Museu do Liverpool, tem uma taça do Mundial lá. Aí vai para Manchester, vai no Museu do Manchester United, tem uma taça do Mundial lá. Aliás, tem duas, né? Taças do Mundial lá. Para o Chelsea também pode ser interessante vencer o Mundial. E o Chelsea perdeu o Mundial quando disputou, né, para o Corinthians, para um time brasileiro. Olhando o momento hoje, é bem difícil a gente fazer essa comparação, porque o Palmeiras nem voltou a treinar, né? É claro que vai depender muito do que o Palmeiras faça em termos de mercado para reforçar a equipe, porque para jogar contra um time como o Chelsea vai ter que ter uma equipe um pouco mais reforçada. Mas, William, acho que vai ser um confronto, se acontecer, mais equilibrado. Eu acho que não só pelo momento do Chelsea,
É por isso que você falou também do Abel Ferreira, por ser um jogo é um jogo único em campo neutro, né, numa situação, numa atmosfera bem diferente para as duas equipes. É possível isso acontecer sim. Há um equilíbrio no Mundial de Clubes, numa decisão, independentemente até do time que acabe chegando, né? Por todos esses contextos, mas tem que passar pela semifinal. É tão difícil quanto a final. Enfrentar, principalmente o Monterrey, se passar, né? O próprio Ali, mas acho que o Monterrey é favorito. É tão difícil quanto a decisão. E passando pela semifinal, chega com muita moral para a decisão também, né? Sem dúvida nenhuma. Você está falando aí do Palmeiras, difícil e tal. Aí a gente olha para o mercado do Palmeiras por enquanto, né? E aí, hein? Será que anima? Será que o Palmeiras está devagar? O torcedor não está se empolgando? Vamos dar uma olhada nessa tela aí, ó. Vamos lá. Contratações. Por enquanto, chegou o Rafael Navarro, atacante que estava no Botafogo. O Atuesta, que é meia. E o Marcelo Loma, que veio para ser o goleiro reserva, o Jason saiu. Foi pro Cruzeiro, mas também já não fica no Cruzeiro por causa dessa reformulação toda lá no Cruzeiro, né? Quem foi embora? O William foi pro Flu, o Felipe Melo também pro Flu. E o Jailson, que eu falei aí, né? O pessoal não se espanta. Tava sem clube, ele foi pro Cruzeiro. Aqui é aquela história. Mudou lá, o Ronaldo chegou e tinha um monte de gente que já tinha sido contratado e que estão rescindindo esses contratos aí. Pará, Jailson e o Sidney, enfim. E o próprio Vanderlei Luxemburgo, a comissão técnica, né? Bom, o mercado do Palmeiras, por enquanto, preocupa, meu querido Breler. O Palmeiras precisava estar mais feroz nesse mercado. O Palmeiras precisa ser feroz nesse mercado. Ainda está atrás dos outros. O que você acha? Não vejo como preocupante não, William. O Palmeiras o torcedor palmeirense pode ter uma expectativa pelo primeiro ano de mandato da Leila, do que ela vai fazer, de deixar um cartão de visitas, mas para mim ficou claro que ela pretende seguir o mesmo caminho das gestões anteriores no mercado de contratações, avaliando jogadores jovens, potencial de revenda, entendendo o que um jogador pode entregar e o espaço que ele pode tirar de uma eventual revelação da base, e para mim esse é um movimento muito interessante. Então, o Palmeiras tem a manutenção do seu time titular, isso daí é o principal para o início da temporada, a manutenção de um time vencedor. O restante é preciso ser feito com calma, sem atropelos, tem prioridades, claro, de trazer um zagueiro canhoto como o Abel pediu, de trazer o centroavante, mas o Palmeiras não precisa entrar com desespero no mercado, ir ali com uma voracidade de precisar trazer um caminhão de reforços, porque o principal reforço do Palmeiras para a temporada é manter uma base vencedora. E acredito que o Abel também pense assim. É claro que o treinador sempre vai querer reforços, sempre vai querer qualificar, mas é preciso entender as circunstâncias do mercado e pode ser, William, dependendo do andar da carruagem, de negociações, que o Palmeiras não consiga ter esse sonhado centroavante ou até mesmo o zagueiro canhoto a tempo do Mundial. E ok, entendo, seria ótimo, fantástico para o Palmeiras ter um cara para encaixar ali, uma eventual alternativa ao Rony, para que ele não precise jogar enfiado, mas caso o Palmeiras não tenha, o Abel já lidou com situações semelhantes para jogar um torneio de 2 jogos. Então eu, no lugar da Leila, ou no lugar de qualquer dirigente do Palmeiras, não faria loucuras somente pelo Mundial. É muito importante para a torcida, para a autoestima, até mesmo para a história do clube, mas vejo que o Palmeiras precisa ser pé no chão e continuar com sua estratégia de mercado, que é de buscar jogadores jovens, de buscar jogadores que vão dar retorno no longo prazo para o clube. O Elton, o Breler citou esse zagueiro canhoto, esse cara pode ser o Samir que jogou no Flamengo. Inclusive ele postou no Twitter aí esse final de semana, né? Um aviãozinho, olhinho ali, né? Tipo, dando a impressão que tá voltando, né? O Samir, ele é cria do Flamengo. Quando o torcedor do Flamengo viu essa manifestação nas redes sociais, começou, vem cria, vem pra cá, vem que a gente tá de braço aberto, pode vir. Né? Como é que é, ô Breler? É nosso, ninguém toca. Aí, ó. Pronto, aí o palmeirense se manifestando. Palmeirense e Breler, quem diria que eu falasse no programa? Aí, Elton, gostei desse personagem palmeirense. É bom, não é? Você curtiu. É melhor que o strip verde, né? O stripper verde. E o negócio é o seguinte, o torcedor do Flamengo olha pro time e fala, bom, a gente tem o Rodrigo Caio, baita zagueiro, mas se lesiona pra caramba.
O Bruno Viana já deu pista e não vai deixar saudades. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira, até agora, não caíram nas graças do torcedor do Flamengo, oscilaram muito ainda. Talvez o Flamengo precise disso. Vale um cabo de guerra aí entre Palmeiras e Flamengo pelo Samir? Quem precisa mais? William, primeiro que, volto a repetir, a raiz de Breler está um pouco mais a oeste da Europa, né? Ali, ali um pouco na ponta ao leste da Europa, não na bota, né? Não na Itália, mais para lá, mais para a esquerda. Mas Mas temos vínculos. Tem, né? Tem, digamos que o Brenner gosta de um vinho, de um bacalhau, não é isso? É mais ou menos aí que você quer chegar? Você está se aproximando bem, assim, do que realmente... E já falei, está distante, não só no mapa, mas também no mapa do futebol brasileiro está um pouco distante, infelizmente, né? Mas também. Eu acho interessante como aparece um jogador, né? E aí todos os times passam a olhar para esse jogador, né? O Samir, ele surgiu bem no Flamengo, né? Acabou sendo negociado. Essa questão do zagueiro canhoto é sempre interessante, os técnicos buscam muito, né? O próprio Jorge Jesus no Flamengo tinha isso com o Pablo Mari, né? Jogar ali pelo lado esquerdo funcionava bem. O próprio Gustavo Gomes jogando pelo lado esquerdo funciona bem, mas tem jogadores que atuaram como terceiro zagueiro no Palmeiras, que eram laterais, né, canhotos, justamente porque o Abel Ferreira gostava de um cara com a perna esquerda para sair ali junto com o lateral ou com ponta. Se encaixaria bem no Palmeiras por essa condição, né? Mas essa questão de cabo de guerra mostra, se acontecesse ou se acontecer, né? A gente precisa de um pouco mais de criatividade, né? Aparece um jogador e todo mundo vai para cima desse jogador, né? Com um mercado tão grande aí de jogadores brasileiros, jogadores sul-americanos não brasileiros, né? Porque às vezes a gente diz, jogador sul-americano, brasileiro também é sul-americano, né? E jogadores também que estão atuando na Europa, eu acho que não valeria um cabo de guerra. Mas acho que os dois times precisam de reforços para a defesa, sim. Principalmente o Palmeiras agora, né? O Palmeiras sentiu dificuldades justamente na montagem de sistemas defensivos. O Abel jogou com 3 zagueiros, com o Felipe Melo sendo líbero, às vezes com lateral, fazendo função também de zagueiro. Ele tendo um zagueiro canhoto para compor bem esse sistema defensivo, pensando numa temporada longa, mais uma temporada longa que o Palmeiras terá, seria um bom reforço, sim. O Palmeiras precisa mais desse cara? Vamos supor que seja o Samir, Breler. Vamos supor que seja o Samir, que tem esse vínculo rubro-negro, né? O Palmeiras precisa mais que o Flamengo? É isso? Acredito que hoje sim, William. Até por essa perspectiva do Mundial, de disputar e chegar um jogador que não é para vai brigar, é chegar de fato para botar uma pressão no titular e até mesmo jogar. E o Samir até me surpreende que ele ainda esteja na Udinese, um jogador que sempre manteve um bom nível, uma boa regularidade, disputando o campeonato italiano, que é sempre difícil para defensores. Ele evoluiu muito em relação ao zagueiro que era no Flamengo. Então, se a gente pensar no Samir, um jogador de um time mediano na Itália, que já marcou caras como Cristiano Ronaldo, o próprio Lukaku na época da Inter, e sempre com bom desempenho, para mim é um zagueiro a ser de fato bem cotado. É um grande nome, tem essa identificação com o Flamengo, o fato de ter sido revelado lá, mas acabou jogando pouco tempo, num período em que o Flamengo não teve grandes conquistas, né? Ele fazia parte do elenco da Copa do Brasil, mas não ficou marcado por isso. Então, no caso do Palmeiras, para mim há um sentido maior de urgência, mesmo entendendo que Gustavo Henrique e Léo Pereira não sejam os nomes ideais, os caras sonhados pelo torcedor, já estão no elenco, já estão ambientados, o treinador já conhece. No caso do Palmeiras, tem o Luan e o Renan, que é um jogador jovem, um jogador que ainda vai precisar de uma estrada, de uma cancha. Então, nesse aspecto, eu vejo que a necessidade do Palmeiras é maior, até por ser um pedido do treinador, um treinador que teve poucos pedidos atendidos no Palmeiras, essa é a verdade. Então, até para acalentar o Abel, para mostrar que a diretoria está na mesma página do que ele, eu vejo que a contratação do Samir seria mais importante e até mais urgente para o Palmeiras nesse momento, e para mim um ótimo jogador. Para mim encaixaria muito bem tanto em Palmeiras quanto em Flamengo. Sim. Estou dando uma olhadinha aqui no meu retorno e eu estou vendo que o assunto do próximo bloco vai
o zagueiro Samir entrou no radar do Palmeiras para 2022. O nome é uma exigência de Abel Ferreira, que fez um pedido para a diretoria alviverde por um jogador canhoto para a posição. Cria do Flamengo, o defensor postou um enigma nas redes sociais na tarde deste domingo, fazendo referência justamente à possível transferência, o que chamou a atenção principalmente dos rubros-negros. Negociado com a Udinese em novembro de 2015 por 16 milhões à época, Samir tem vínculo com o clube italiano até junho de 2023. De acordo com a informação da ESPN e confirmado posteriormente pelo Coluna do Fla, a última consulta do Palmeiras por Samir ocorreu há cerca de 2 semanas, com a ideia de entender melhor sobre os valores pagos mensalmente ao atleta no país. Mas até o momento não houve nenhum contato direto com a diretoria do clube. Em setembro de 2020, Samir declarou que, em caso de um futuro retorno ao Brasil, daria prioridade ao Flamengo, clube que defendeu em junho de 2013 e novembro de 2015. Já no final de 2021, o defensor afirmou que a ideia era manter-se um tempo na Europa. Neste domingo, contudo, o jogador de 27 anos utilizou as redes sociais para anunciar uma viagem, sem deixar claro sobre o que de fato se trata. Além do Palmeiras, o Flamengo também está em busca de pelo menos um zagueiro nesta janela de transferência. A carência natural tornou-se ainda mais prioritária após a chegada de Paulo Sousa, que costuma montar seus times com 3 jogadores à posição.